Subindo trilha. Brasil! Alô! Chama ou não chama? Salve, família! Tá começando mais um Chave de Orelha, e o nosso primeiro Chave de Orelha temático. Chave de Orelha de Natal. Então sejam todos muito bem-vindos a mais uma live, mais um podcast. Semana especialíssima, não é verdade? Estamos nos aproximando das festividades, a rapaziada já se preparando para encarar o peru, que eu sei que é peru no dia 24, 25, 26. Tem gente que vai comer peru até o ano que vem, Luiz. Como é que você tá, meu querido? Feliz Natal. Natal eu acho que pode desejar de véspera, né? Aniversário que eu acho que não pode falar parabéns antes. Mas Natal, Feliz Natal, meu querido. Semana maravilhosa para você. Salve, Tassola. Rapaziada que vai ouvir a gente aí nas plataformas de áudio, quem vai passar aqui no YouTube, modo estreia, então vai ter um chat. Nosso Chave de Orelha de Natal, véspera da véspera de Natal, amanhã, dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o pessoal vai se reunir com a família e o Tasso deu a chave, né? Vai comer muito peru, vai ter gente que vai comer peru em fevereiro, que vai gostar de comer peru o ano inteiro. Então, assim, mais um Chave de Orelha inédito para vocês. Hoje não é ao vivo, não tem aquela interação em tempo real com o chat, mas a resenha mesma qualidade, temático aqui, estamos com o nosso gorrinho de Papai Noel e vamos falar de presentes que o nosso querido MMA, especialmente o UFC, nos deu em 2025, né, Tasso? E aí, tá ansioso pro Natal, Tasso? Eu sei que a gente passou da idade de ficar na ansiedade de ganhar os presentes e tal, mas você ainda ganha muito presente de Natal? Cara, eu não ganho muito presente não, mas eu tenho trocado presente nesses últimos anos, assim, tenho dado alguns presentes. E, por exemplo, com a minha namorada... Cara, a gente é tão ansioso que já demos os presentes. Já tem quase um mês que ela já tá usando as roupas que eu comprei pra ela. Ela me deu um, presentaço, cara. Ela me deu um relógio, um G-Shock. E tipo assim, ainda tem um negócio que eu me amarro em G-Shock. Tipo assim, Cássio. Eu sou tarado na marca, gosto pra caralho. E aí, tenho um que, muitos anos e acabou a bateria e eu tô naquela de coisar, de trocar. E eu tinha falado, um dia eu vou comprar pra mim um G-Shock maneiro, que, vai ser, tipo, um presente, assim, um marco. E esse ano foi um ano maneiro, até cogitei, só que eu falei, não, vou dar uma seguradinha aqui, vou dar uma seguradinha. E ela foi e me deu um G-Shock. Então, amor, beijo. Então, pra você que deu presente, pra você que ama, parabéns também, né? Todo mundo aí que tá se presenteando, né, Luiz? Agora, isso que, rapaziada, que é um povo um pouquinho ansioso, né? O Verdade. casal Tasso Dória e a senhora Tasso. Também não vou ficar falando o nome da senhora Tasso, Verdade, não. eu Não dá não gosto nem de publicidade, postar não. muita foto Não também, ficar não gosto de dando mostrar. publicidade mesmo, mostrar. não. Com um mês de antecedência, então já tá com presente de Natal, Esquece. né? E olha, e entende, né? Ela entende de Tasso, né? Exatamente o que você estava pensando. Esquece. Ano passado Agora, foi eu gostei. pô. Vamos ter que soltar, né? Eu gostei mesmo, é do gorrinho do Tasso. Tá elegante, Chama? é minimalista, né? Porra, tá ligado? Diferença não. Você também veio Porra. daquele jeitão, as luzes no fundo estão vermelha, brilhando maravilhosamente. Então vamos falar de presentes. Momento que todo mundo encheu a linguiça aqui, falei das amenidades, pra você deixar o like. Deixou o like, comentou. E lembrando, rapaziada, quem tá no mobile, a visão de você hypar o vídeo, tá? Joga a opção ali de comentários pro lado, clica em hypar. É tipo assim, é só você. É uma forma, um like diferenciado. É um like John Jones 2018, né? Com mais poder, com mais presença. Então, daquele jeitão, vamos que vamos. Luiz, a dinâmica é a seguinte nesse episódio maravilhoso de Meu Deus. Eu vou falar no presente. Falaremos sobre o presente que eu acho que nós recebemos. Você vai falar o seu presente. Nós falaremos sobre o presente que você achou que nós recebemos. E o meu primeiro presente pra começar, é uma pessoa. Walter Walker. 3 lutas em 2025. 3 vitórias. O Brasil começou a realmente prestar atenção nele. Não só o Brasil, acho que a bolha do MMA também, o do UFC. Fazendo algo histórico, inédito no peso pesado. Aí você vai falar assim, mas o cara tá de longe do cinturão, tá? Não, estamos falando aqui quem foi o melhor lutador do ano passado, desse ano. A gente tá falando aqui do que foi um presente, uma grata surpresa, algo que chegou ali que você talvez não esperava,
mas eu acho que Walter Walker, principalmente pensando em Brasil, pensando em peso pesado e no que ele apresentou nesse ano, acho que foi um grande presente aí pro torcedor. Luiz, concorda comigo? Foi um presente ou não é um presente, pô? Olha, me surpreendeu. Pensei que você não ia falar do Walker, não. Eu não diria nem só presente. Foi basicamente uma revelação de 2025, apesar que ele não começou no UFC esse ano, não é a estreia dele, Desabrochou. já tinha lutado antes. Mas exatamente na parte... Acho que você foi perfeito. Não só no público brasileiro, ele já virou um personagem lá fora, né? Os americanos. E ele tem uma assinatura diferente, né? São 3 ou 4, né? São 4, mais 3 esse ano. Não, finalizações seguidas com o pé foram 4. São 4, mas 3 só em 2025. Então, ele ainda tem essa assinatura que chama atenção e tá sabendo usar as redes sociais. Obviamente, é um jeito lá que ele tem gente que não vai gostar, gente vai gostar, é normal, qualquer pessoa. Só que é um personagem que tá caindo na graça de boa parte do público aqui brasileiro. É um carioca da Baixada, né? Porque só é carioca quem nasce no município do Rio de Janeiro, né? Eu acho que ele não nasceu no Rio, mas é da Baixada, mas é bem carioca, aquele jeitão carioca. A gente sabe da que gema ali, né? A gente sabe que vai ter uns haters, mas o hater também dá engajamento, ele quer hater também, ele gosta de tudo e vence dentro do octógono. Então eu realmente acho que foi um presente, concordo com você. E também a gente fica ansioso. Qual vai ser a próxima, Walter Walker? Aí fica aquilo, vai pegar o pé de novo? Exato. Os lutadores já entram lutando um pouco... Opa! E ele diz que ele tem as variações lá da pegada e não esgotou as variações, né? Ele tem mais uma variação, pelo menos, então... E ele é faixa azul, né? Ele não é faixa preta de jiu-jitsu, não é isso? Pelo menos é o que ele fala. Não é isso? Eu acho que é, mas o Leozinho Walker, que é assinante do canal, pode até... Um Walker agora, né? Walker também. Aí, entrou pra família, né? O Walker que, inclusive, dando muito furo, né? Coisa impressionante! Uau! Mas tá aí, Walter Walker, eu acho que é um embrulho pra gente botar no pezinho da nossa árvore, Luiz. Qual embrulho você traz pra nossa árvore? Claro que eu não poderia esquecer esse grande presente que a gente teve esse ano, que foi a PFL. Tô zoando, só pra ver tua reação, brincadeira. Todo respeito à PFL, seu plantel, mas eu precisava ver a cara do Tarso aqui se eu falasse isso. Não, monstruoso. Mas vamos lá, o presente mesmo do ano, na minha opinião, foi um retorno mais forte da autoestima brasileira no MMA, no caso no UFC. Do público ali do UFC. A gente viveu alguns altos e baixos, mantivemos a mesma quantidade de cinturões, começamos em 2025 com 2 cinturões, Pantoja e Poatan, e terminamos com 2, Poatan e Mackenzie Dern. Sim. Mas chegamos a ter 3, né? Pantoja... Era pra ter 3. Né? Mas aí a gente teve uma infelicidade. Mas a gente chegou a ter 3 esse ano, Pantoja, Poatan e a Dern. Mas houve um resgate, na minha opinião, que vai passar pelo UFC Rio, que eu acredito que esteja nessa lista de presente, do Charles também, mas eu sinto que a forma como o Poatan perde o cinturão, ficou aquela ressaca. Mas do jeito que ele conquistou o cinturão de novo, a forma como a luta furou a bolha, o brasileiro falando, o nosso Poatan é foda, e o próprio Pantoja, né? Que, diga de passagem aí, a sua equipe do UFC que você trabalha aí, rapaziada, teve festa da firma na semana passada, né? Eu vi e tal. Foi bom. A Bia Galev estava naqueles vídeos do Pantoja com o Felipe Rett. Sim, depois teve do Charles com... Agora não lembro o nome do MC, mas teve um do Charles também com a MC de São Paulo, agora esqueci o nome dele. Mas a do Pantoja com o Felipe Rett deu uma grande furada na bolha. Eu vi amigos meus que não são muito... Gostam muito do Felipe Rett, né, de rap. E repostando, porque achou maneiro, porque o Rett falando uma carta ali, mostrando os lances do Pantoja. E aquela série do UFC, foi esse ano? Aquela que contou a história do Pantoja, do Borracha. Foi ano passado? Foi desse ano. Então, eu acho que isso ajudou muito o Pantoja, né? Os outros também. Então eu vi que o Pantoja, ele cresceu um pouco na nossa bolha, eu nem falo lá fora, na nossa bolha. E na última luta dele, deu pra ver muita gente revoltada, muita gente falando, esse cara vai arrebentar o Joshua Van na revanche. Eu vejo essa recuperação de autoestima, cara. Eu sentia que o MMA ficou um pouco escanteado. Tudo bem que a gente tem as questões aqui de exibição do MMA, no UFC, no caso, no Brasil, mas a gente tem uma bolha muito forte. Independente de quando passa ou não, a nossa bolha é muito forte. E eu sentia assim, Brasil, sabe? Tava muito assim, caraca, a gente vai perder. A gente teve uma dura derrota do Topuria com o Charles, mas acho que nem isso abalou muito, porque a gente continuou muito bem. Então, as vitórias do Pantoja esse ano, a recuperação do cinturão, o Poatan teve, assim, foi um espetáculo, assim, lembrou a forma como o Poatan ganhou do Ankalaev, e a repercussão da vitória dele me lembrou muito o Anderson Silva. E aí, por isso que eu falo da autoestima. Eu falei, cara, voltou. A Mackenzie venceu uma outra brasileira, a Givirna. Eu acho que se ela ganha uma estrangeira, ia ficar maior. Mas até a forma como a Mackenzie
Sim. campeão improvável. Eu acho que isso tudo ajudou exatamente nisso, nessa autoestima. E vamos torcer para 2026 aí. A gente já tem um cinturão para disputar agora em janeiro, Amanda Nunes. Sim. E quem sabe, por que não, a gente inicia 2026 com 2 cinturões. E quem sabe a gente não pode terminar com 4, né? Ou 5, contando o BMF como um cinturão, né? Ou, quem sabe, um novo triplo campeão, o primeiro da história. Charles ganha o BMF, eu vou contar pra familiares que Charles é campeão do mundo. Não tô nem aí. Não é. Ou quem sabe, por que não o Charlinho esse ano não termina com 2 cinturões? Cara, BMF, seu cinturão peso leve, tudo é possível. Não é impossível. Não é impossível. Quem acredita, acredita. Você falou o negócio de furar bolha, você falou do Poatan furar bolha. A torcida do Corinthians agora, não sei se apareceu pra você no Carlos Twitter, Prates. Não o Carlos Prates, o Carlos Prates, inclusive, foi até em jogo do Corinthians, né? Foi. E tal, mas. Com o Guilherme Cruz Guilherme lá. Cruz, salve Guilherme Cruz, um abraço pra Guilherme Cruz também. Brasil! Mas um dos grandes presentes também do ano foram as tretas do Guilherme Cruz também. Sempre já. Meu, tá na timeline, ele fica puto quando eu falo. Brincadeira, irmão. Te amo, meu irmão, te amo. Mas o que eu queria falar? A torcida do Corinthians agora tá com aquele meme de eu não quero voltar pra Sul-Americana. Falando na final da Copa do Brasil, por causa tá ligado? do Poatan, né? Pega o frame do Poatan. Foi uma página grande do Corinthians que fez pela primeira vez e agora os caras estão fazendo isso, que é o Poatan assim, boladão, ele não quero voltar pra Sul-Americana. Eu acho que o Poatan é Corinthians, né? Eu não sei qual time tá dele. rolando essa parada de que ele é corintiano, mas eu nunca vi ele, pelo menos eu falar nunca de vi. futebol, né? Nunca vi. Pode ser corintiano, Cara, pode ser. mas isso é muito legal, né? É Eu não quero brabo, voltar. é um baita meme, inclusive. E tem um rapaz, não sei se você já viu no Instagram, que os caras encomendam pra ele fazer tipo uma obra de arte. É um grafite, mas é uma obra de arte. Uhum. Em estabelecimento, em quarto. Aí o cara pediu no restaurante pra fazer de atletas brasileiros históricos. O primeiro atleta que ele desenhou, quem foi? Alex Poatan. E ainda no mesmo desenho com Ayrton Senna, Pelé, Neymar, quem tava? Charles do Bronx. Então isso mostra... E o vídeo viralizou pra caramba. Aí apareceu que eu achei muito legal, que eu falo da autoestima. Os fãs de MMA foram nesse post falando, é ele ali? É ele ali? Que tem esse meme, né? Ou no caso, eram eles ali, porque aparecem 2. Então assim, eu acho que essa autoestima tá forte e vamos tentar manter, né? Porque também é um pouco veneno, porque quando perde também, o brasileiro não sabe equilibrar as coisas. Mas tô feliz com... Foi saldo positivo do Brasil esse ano. Saldo positivo, acho que foi um saldo positivo. Vou até aproveitar, eu ia trazer um outro presente, mas vou trazer um presente que tem a ver com o que você tá falando aí. Que também a gente vai ficar um pouco dentro dessa seara, que o presente que eu trago pra vocês aqui é o fim da seca de Main Event, cara, que foi um período que a gente passou esse ano. Improvável, hein? Improvável, cara. Um fim de seca improvável. Porém, quem conhece de luta sabia, a gente avisou aqui no programa, a gente avisou que tava dado o projeto, mas Johnny Walker vencendo o chinês na China, o Brasil tava com 8 main events seguidos, um negócio desse assim que a gente não ganhava, era uma coisa bizarra, tipo, às vezes meio que sem explicação. É inédito, eu acho. Tá? Inédito. Tinha explicação porque, pelo menos a minha concepção foi de, cara, o Brasil, junto com os Estados Unidos, é o país com o maior número de atletas dentro da organização, né? Maior plantel. E, além de ser o maior plantel, nós somos protagonistas em uma boa parte das categorias, né? Se não em todas. Então, podemos não ser o 0-1 de cada categoria, mas você pega o top 5, cara, é difícil de não ter um brasileiro ali. Pelo menos na conversa, que passou, já tá lá. Então, eu acho que foi um momento que foi muito a gente estava sendo exposto com muitas lutas grandes ali, mas os brasileiros... A gente não perdeu muita luta também, que eu acho que posso falhar minha memória, fica até o convite pro comentário aí. Eu acho que não teve nem tanta luta que, tipo, cara, é barbada pro brasileiro e o brasileiro foi lá e tomou um pau. Acho que tinha muita luta competitiva, tinha muita luta dura que o Brasil foi perdendo. E todas as derrotas eu acho que foram explicáveis de alguma maneira. Mas o fim da seca histórica na China, com Johnny Walker, e aí... Fun facts, né? Porque foi uma semana iluminada. Porque na terça-feira, o Delano ganhou no Contender Series o Main Event, foi contratado. Botou... Foi o primeiro, né? Foi o primeiro nessa grupo seca. Ali, Zufla, né? E, inclusive, além disso, abro um parênteses aqui para o Delano, foi o primeiro lutador da BTT contratado no UFC em 10 anos. Fecha esse parênteses. Fecha esse parênteses, né? Porque senão a gente pode deixar um parênteses aberto aí. Mano, acaba o parênteses aberto. E BTT, pra quem não tá reconhecendo o nome, se eu estiver falando besteira, você me corrige, mas tenho quase certeza. O nosso primeiro brasileiro a conquistar um cinturão do UFC era da BTT. De categoria. Além da Murilo, cinturão, não ganhar torneios, né? Sim. Murilo Bustamante, né? Exatamente. Então, assim, é um time histórico dos anos 90, início dos anos 2000. Isso, pô. Minotauro, treinou lá, tudo possível. E tem ele é prospecto, tá, gente? Fiquem de olho no Delano. O Tarso falou bastante dele, porque conhece a trajetória. Pô. E tudo que você falou aconteceu na luta do Contender, né?
Normal. Enfim, mas Delano na terça-feira, aí na sexta-feira de manhã, Bruna Brasil, foi sexta de manhã, se não me engano, no Road do UFC, Bruna Brasil ganhou. Outro evento. Porque ficou, sempre quando tem card na China, o UFC faz essa escadinha, né? Faz o Road no dia anterior e faz o card. Então teve a Bruna Brasil ganhando o main event do Road contra aquela chinesa médica, né? A lutadora surpresa. A pequenininha a lá, baixinha lá. E no main event do sabadão, que foi de manhã, eu lembro, tava voltando do LFA e do UFC. Acho que a luta do Walker foi tipo 9h30 da manhã, foi bem cedo. Foi de manhãzinha. Vitória de Johnny Walker. Walter não, Johnny Walker. Johnny Walker. Pode nem confundir os dois, que dá um pouco de problema, né? Quem é irmão de quem, né? Quem é irmão de quem? Tem esse grande duelo aí, né? Quem é irmão de quem? Mas tá aí, cara. Eu acho que foi um importante e curioso de ser justamente Johnny Walker, porque também é a cara do Johnny Walker. Na hora que tá todo mundo, não, ele vai lá e plau, porque é um maluco que nunca faltou potencial, nunca faltou talento, inclusive quando entrou no UFC ali, 17, 18, né, 19, Sim. Meu irmão, incorporou ali o Shaolin, filho, foi batendo em todo mundo, mas é o Johnny Walker, tem personalidade gigantesca, se machucou comemorando já, ao mesmo tempo perde luta que era pra ganhar, é a minhoca, né, lá, ao mesmo tempo luta que era perder, vai e ganha. Luiz, nosso presente, eu acho que o fim da seca, Johnny Walker. Sim, e se eu não me engano, o Johnny Walker, eu acho que era 4-1, ele era bem zebra. Bizarro, não. Tanto que ali. Era meio que, entre aspas, não era entre aspas, não chegava a ser um meme, mas era um deboche, claro, de muitas páginas, não de criadores de conteúdo. Ele foi cobrando geral, hein? Ele anotou nomes, anotou nomes. E o nosso não estava lá, porque a gente avisou que ia dar ele, que ele ia ganhar. Avisamos que tava estranho o negócio pro chinês, primeiro main event na história dele no UFC, logo na China. Não é todo mundo com ele Zeng, não, entendeu? Então, assim, muitas páginas que não são criadores de conteúdos assim que fazem análise, mas fã que fala muita zoeira, tipo o José Luiz, que talvez seja o principal deles. Salve para o José Luiz. José Luiz também é um presente de 2025. Agora, ele virou Masterchef, né? Eu vi umas postagens dele no Twitter fazendo panetone. Olha, é mole? Cara, que loucura. Viu coisa no TikTok, tá fazendo, né? Isso é uma figura, né? Então, assim, muita gente falando, nossa próxima esperança para quebrar a maldição é Johnny Walker. Aí todo mundo, pula pro próximo. Não sei o quê. Porque a grande esperança, na verdade, gente, estava em setembro. Que era quem? Fight Nerds. Né? Uma não contava, porque é a duelo entre dois brasileiros, Diego Lopes com o Jean Silva, mas a outra, muita gente não. Caio Borralho vai ganhar de Mavov, é agora. E não deu. Sobrou para ele. Johnny Walker foi lá e venceu de uma forma... Teve que carregar nas costas, né? Venceu a forma de Johnny Walker de ser, né? Fez o protocolo do coveiro, verdade. Tipo assim, em teoria, a tática correta era botar para baixo. Ele começa a luta tentando um double leg que ele cai por baixo. Tudo errado. Mas foi resiliente, porque eu acho que no plano de jogo também tava assim, esse chinês quase não... Acho que eu não sei se ele já tinha passado o segundo round, mas 95% da luta no primeiro round. Vamos forçar o cara. E foi o que aconteceu. No segundo round, o chinês já tava com o bico aberto. Johnny Walker, 500 anos de UFC. No mínimo vai aguentar 15 minutos, né, gente? Ele não vai morrer com 2 rounds. Foi lá e fez o serviço. E um presente, sim, porque depois disso a gente deslanchou, né? Verdade. Não, depois disso, cara, até o meio do ano ali, até essa fase... a gente perdeu o cinturão nessa fase, cara. O Poatan perdeu o Pankalaev, né? O Poatan perdeu o Pankalaev, as coisas estão meio estranhas, não sei o quê. E aí começa a contenda, que foi uma temporada muito boa. E aí vem Poatan reconquista, a gente tem a Dern, não só a Dern, temos outras coisas que eu não quero falar aqui, já falo. Mas, Luiz, seu presente agora, o que você coloca aí no pezinho da árvore? Cara, esse presente pra mim é especial, porque eu sempre acreditei que esse cara vai ser campeão do UFC, acredito que ele vai ser ano que vem. A, entre aspas, remontada de Diego Lopes. Uou! Porque ele começa o ano disputando o cinturão, acho que em fevereiro, não, acho que abril. Foi. Acho que foi abril, contra o Volkanovski. Acho que até que ele chegou a ser favorito na casa de aposta, levemente. E aí, o Volkanovski sem título, né? Era o cinturão vago, era o cinturão vago. E aí o velho mostrou que ainda tá vivo. Né? Deu entre aspas, um nó tático no Diego Lopes. E aí veio a luta do Diego Lopes contra o Jean Silva, que muita gente acreditava que o Jean ia vencer e fazia total sentido. O Jean é um grande lutador, vindo uma crescente muito forte, ainda está nesse bolo. Provavelmente veremos Jean Silva Lord disputando esse cinturão. Mas as pessoas estavam não só algumas torcendo para o Jean Silva e meio querendo tirar assim, o Diego Lopes é mexicano, né, brasileiro, que eu acho que é uma besteira, Sim. né? E aí depois também a torcida começou a ser contra o Jean Silva, porque o Jean Silva é um cara que vende, entendeu como funciona o jogo, Sim. tem a questão de falar, ele sabe, rapaziada, se você for um lutador mudo, você tem que ser
extraordinário. Highlight. Você pode não abrir a boca. Se você chegar lá e só fazer highlight, a lá Mike Tyson, a lá Anderson Silva quando nocauteava, você vai te ficar o trão quieto. O Matt Hamill né? tomou dormindo aqui, né? Coitado. Pô, vacilação. Caraca, vacilação. O único homem a vencer John Jones. Verdade, então vamos respeitar. Anotado, né? Entendeu? Então, assim, mas tirando isso, se você não chamar atenção, o UFC é jogo da atenção. É entretenimento. É o WWE verdadeiro, que a porrada come de verdade, tem sangue de verdade. Irmão. Não é novela de adulto, entendeu? Então, assim, o Jean Silva entendeu o jogo. Sim. E o principal, é o que eu falei, ele é meio Romário. Ele fala e faz. Mas esbarrou no Diego Lopes, acho que 2 grandes dessa geração de peso pena. Mas ver essa reviravolta do Diego Lopes na luta que pode ser a luta do ano, uma luta que durou 2 rounds. É uma coisa rara. Cara, luta espetacular, né? Luta entendeu? Espetacular. Com reviravoltas ali nesses 10 minutos. Eu acho que o grande lance é que, tipo assim, a vitória do Diego nessa luta era um momento que ele tava meio que perdendo, né? Porque ele já tinha... O melhor momento dele no confronto, em teoria, foi o primeiro round, onde ele cai por cima e tal. O segundo ali, cara, o Jean tava começando a esquentar, começando a gingar, soltar a mão. Seu shot à distância, né? Parecia que, pô, o Jean ia jantar ali, né, filho? E quando viu, pau! Caraca, e absurdamente o Diego Lopes aguentou várias do Jean e continuou caminhando pra frente, como se fosse um copo d'água. Hey. Me lembrou Max Holloway antes do nocaute do Topuria, que nunca tinha sido nocauteado até o Topuria. Max Holloway era assim, tomou várias bombas no meio do caminho, desde novinho até virar campeão e continuava indo pra cima. E o principal, o Diego Lopes era zebra quase 4-1. Pra você ver como o Jean tava no hype e como as pessoas, como a luta contra o Volkanovski tirou um pouco o brilho do Diego Lopes pra crítica, né, pros apostadores. Mas ver essa volta do Diego Lopes, que rendeu uma disputa de cinturão agora, que vai ser em 31 de janeiro, contra o Volkanovski novamente. Na Austrália? Não na Austrália. Nos estúdios do UFC Paramount. Agora Paramount. Então, assim, eu acredito muito que veremos Diego Lopes ser campeão. Acho que ele... Não vou falar isso agora, que a gente vai ter muito tempo para falar ano que vem. Mas acredito muito que ele vai vencer o Volkanovski nessa revanche. Mas ver o Diego Lopes tá nesse patamar, tipo assim, eu acho que a luta contra o Jean Silva carimbou de vez. Ele é um top 5 legítimo. E vai ficar alguns anos ali. Com cinturão ou não, vai ficar no top 5. Eu acho muito foda, porque ele é um cara muito gente boa pra quem já pôde conhecer. Acho que recebeu muita crítica injusta. Eu entendo que a torcida às vezes pega no pé, mas esse negócio de chamar ele de mexicano, rapaziada, ele é brasileiro pra caramba, não é à toa que depois que ele foi campeão, ele mostrou lá, acho que ele foi lá pra Manaus, a quebrada lá onde ele nasceu, todo mundo juntando. Então, assim, você tá mentalizando muito, você falou depois que ele foi campeão. Olha aí. Não, olha aí. Depois que ele venceu, olha o ato falho, olha aí. Quem sabe? Jean Silva, depois que ele venceu o Jean Silva, e assim, ele é dos nossos. Não, vou falar, aquele vídeo, ele é brasileiro. Aquele vídeo da galera lá no bairro dele. Manaus. Não, mas tem não é, não lembro o nome do bairro dele. Mas... Era um telão e dá pra ver que é uma rua simples, comemorando, né? Foi caralho, meu irmão, tá bom, ok, BR, brasileiro, assina. É Brasil, assim. É Brasil então, pra caralho. Esse pra mim foi um grande presente, eu não sei se você concorda, mas eu acho que assim, a gente ganhou hoje um legítimo top 5 peso-pena brasileiro. O próximo, provavelmente, que vai chegar lá é o Jean Silva. Mas nesse momento, eu acho que a gente tem um Diego Lopes muito bem posicionado numa categoria onde o maior de todos os tempos é José Aldo. Gostem ou não, é José Aldo, não é Volkanovski, é José Aldo. Cara, um bom presente o Diego Lopes, assim, essa remontada, como você colocou, né? Ele se mostrar disponível. E eu acho que também ele é o teu negócio, né? O cavalo não passa selado 2 vezes. E ele aproveitou as oportunidades que o UFC deu pra ele da melhor forma possível, né? Sempre. Tanto na estreia contra o Evloev, tanto na luta contra o Tubarão no contender, que, pô, sai na mão, acaba perdendo, mas sai na mão, e tanto que fica ali na shortlist pra ser convidado a lutar contra o Evloev, que já era um nome robusto, não era qualquer um já, né? Já tinha uma sequência de vitórias no UFC quando o Diego entra, tanto que o Diego, depois que entrou, fez o triplo de luta do Evloev, né? E o Evloev ainda tá no topo, mas o Diego já voltou. E o único bônus do Evloev foi contra o Diego. Pra tu ver, não, ainda tem que agradecer o Diego, né? Porque se não fosse o Diego, ele nem trocava de carro, aparentemente. Mas eu acho que o Diego Lopes tem muito potencial, é daqueles caras que realmente o teto é altíssimo. Eu já falei algumas vezes aqui, a gente vai falar mais, inclusive agora que eu tô escalado para esse evento, farei mergulho aprofundado nessa luta, nessa revanche, mas eu acho que é um atleta que tem ainda muito espaço para evoluir. Tem um pouco de medo de já em janeiro ele pegar de novo o Volkanovski, que eu não vejo nessa queda tática, técnica, acho que realmente já não é mais o mesmo, mas, pô, brother, o cara é bola pra caramba, meu irmão, se você deixar jogar, tu não acha bola. Gênio, né? Gênio. então, Mas Volkanovski o ouro, careca? Pô, tem que ser careca. Aquele personagem dele do Street Fight, tá louco, com aquela cabeleira. Ele ficou a cara do puro osso, né? Puro ficou osso, a cara do puro osso, irmão. Pior que eu olhei aquilo, eu falei,
Pô, tá me lembrando alguém. Aí o Serafine botou no Twitter que tá a cara do Puro. Eu falei, caralho, é ele Igualzinho. mesmo. É o Puro Osso, meu irmão. Salve para Alan Puro Osso também, grande brasileiro aí, salve pra ele. Hey! Box! Olha aí. Mas grande vitória do Diego contra o Jean. Eu comentei poucos main events esse ano, mas, brother, Você tava nesse, esse não eu tava? tava. Eu, Pamplona e André, cara, o pau Talvez torou. você tenha comentado a luta do ano. Olha que É privilégio. Cara, ó, privilégios. Vamos falar de privilégios? Então eu vou trazer mais um presente aqui. Um privilégio que todo carioca, todo fã brasileiro teve esse ano foi acompanhar o UFC Rio. O retorno triunfal. Ah, é um fight triunfal. Triunfal retorno do UFC ao Brasil, ao Rio de Janeiro. Lembrando que nesse ano, como já falamos, teve momentos de incertezas, porque o Brasil tinha uma fase ruim de main events, não se tinha mais um parceiro comercial de transmissão, em teoria, aqui no Brasil, parecia que estava buscando, não sei o que, não estava mais na Band, vai pra lá, vem pra cá. Quando viu, irmão, chamaram no Fight Night, a organização falou assim, ó, vamos fazer porque tem que ter Brasil. E mais importante do que isso, Charles Oliveira bateu no peito, horas depois da luta com o Topuria, quero lutar no Brasil. Só isso, O né? main event sou eu. Só O isso. main event sou eu. Tá avisado. Só arranjo outro cara. O main event sou eu. Trouxe, esgotou ingressos em horas. Em horas não, hora o caralho. Minutos. Rápido demais. Foi dividido nos dias, mas abriu no dia, esgotou. Abriu no Filho, dia, esgotou. Minutos. Foi rápido. Se botasse num dia só, ia esgotar em menos de uma hora. Rodou o número de que era top 1 histórico em público na arena pro UFC, mas aí rolou. Fala que tem o Anderson Silva com Bonner, foi um pouco mais, mas top 1, top 2 histórico. Então, Charles Oliveira sozinho fez o mesmo que Anderson Silva, fez o mesmo ou mais que Ronda Rousey. É verdade, a Ronda lutou na mesma arena. Só que assim, tem um detalhe. O Charles lutou na arena, eu não sei se a arena de hoje tinha o mesmo tamanho da época do Anderson Silva, que era outro Nine Rights. Eu não sei se a estrutura era igual de cadeira. Coisa, Só que tem uma coisa mais importante pro Charles aí, que a gente tem que lembrar, né? Anderson Silva com Bonner foi em 2012, não foi? Sim. A gente tá falando do boom do, ainda Não, estava no boom do MMA no Brasil, com o TV Globo passando ao vivo essa luta. Com o Galvão Bueno narrando. Então, assim, agora a gente tá num outro momento e o Charles simplesmente lotou a arena. Sim. As pessoas, claro, compraram, tem os outros lutadores, mas foi Charles do Bronx. Né? Não, Charles Oliveira, porque foi literalmente um card montado ao redor dele, foi um Fight Night que esgotou com uma procura de main event, tipo assim, a gente tinha, o último card que tinha rolado no Brasil foi justamente o do Pantoja, né? Foi justamente o Pantoja, que foi um pay-per-view na mesma arena e não teve essa procura. E em teoria era um card que, se você for olhar assim, beleza, você vai falar que o main event Pantoja ainda não era tão abraçado, mas você vai ver que tinha um card principal ali com nomes interessantes. Foi um card, inclusive, muito bom. O UFC Rio 301 foi um card que, em execução, em resultado, foi um card muito maneiro. Mas o anterior foi pay-per-view com 2 disputas de cinturão com o Glover e o Daiko, também não lutou. Antes disso, teve o Fight Night do dia 23 mas foi do em dia São 4 Paulo. de novembro. 4 de novembro de 2023. Eu estou falando no Rio foi do Glover. A gente teve o Glover disputando o cinturão, da estreia do Fight Pass. Na estreia do Fight Pass, não. O Fight Pass estreou antes que teve o Strickland lutando. Perfeito. Mas assim, no Brasil, né? E o Daiko também lutando com o Moreno. Foi um card, assim, tinha lutadores ali interessantes. Tinha o Durinho no card principal. Então, assim, foi um card maneiro. Também não lutou. Mano, então, assim, bizarro. O que é o Charles do Bronx? O que é o Charles do Bronx? E eu falei de privilégio porque, pô, foi o primeiro UFC que eu comentei em loco, tá ligado? Sentei do lado do octógono. Tipo, acho que no Brasil existem, sei lá, 10 pessoas que comentaram o UFC do lado do octógono, tá ligado? E eu sou uma delas. Então, tipo assim, foi realmente uma confluência de coisas, realmente a sensação de que falam muito... Você já fez 30, né, Luiz? Ou tá pra fazer? Sim. Já fez 30. Você já ouviu também muito sobre o retorno de Saturno. Né? Lembro vagamente dessa expressão. O retorno de Saturno, em teoria, é o que acontece quando você alcança seus 30 anos, que é quando tudo que você mentaliza, tudo que você deseja, tudo que você quer e tudo que tá meio que escrito pra você, se apresenta, né? Se apresenta. E foi o retorno de Saturno, esse UFC, pelo menos pra mim, porque, filho, eu comentei onde eu tava a bancada, meu posicionamento nas minhas costas, lá em cima, foi onde eu sentei pra ver meu primeiro UFC da vida. Você falou, né? Que foi na mesma direção, cara. Foi o primeiro UFC que eu fui assistir e eu tava lá embaixo comentando.
Então, Cara, bizarro. foi bizarro. É assim, é só. Nem pensar muito sobre isso, é só fazer o trabalho É certo. MacTube, Se filho, tava esforçar. escrito. Eu falei, cara, eu não vou ficar pensando, mas vou só fazer aqui e tomara que saia bom. Isso é bom, porque o card foi muito maneiro, o card preliminar torou, grandes momentos, e eu acho que mostrou também que, como você disse, o público tá vivo, o público tá ativo, e passando um pouco sobre a parada da transição agora pra Paramount, eu acho que o Fight Pass, que foi também um presente, não é de 2025, mas acho que foi um presente porque na hora que sai o UFC do guarda-chuva da Globo, eu acho que se geraram um pouco da ansiedade, da insegurança, pô, será que é uma coisa, o UFC consegue parar de pé sozinho com relação ao público? Ou é algo que, como a gente vê diversos outros produtos, que na hora que você tira da Globo, na hora que você tira do holofote, some. Eu acho que Fight Pass foi importante para mostrar que a comunidade da luta no Brasil, do MMA, do UFC, é forte, é robusta, irredutível. Pode não estar crescendo como já cresceu exponencialmente. Mas tá junto ali. Tá, é um bloco massificado, Isso. sacou? Estamos aqui. E eu acho que deu pra mostrar que estamos afim. Quando, se entregarem pra gente pô, um show como é uma luta do Charles, se trouxerem o nome certo, se trouxerem uma luta maneira, o público vai. O público abraça. E a gente vê isso com os brasileiros que estão furando a bolha, como a gente engaja, como a gente tá em cima, como a gente apoia. E quando é um card que fura a bolha, a gente sabe que o negócio é diferenciado e estão se tornando cada vez mais comuns. Então acho que o UFC Rio foi uma noite especial e marcou o grande retorno do Charles Oliveira, né? Acho que a gente também abre aqui para falar sobre o homem, que também acho que é um presente não só do UFC Rio, mas um presente dessa reabilitação do Charles. Porque pós-Topuria, a sensação que eu acho que muita gente teve é de que era meio que terra arrasada, né? Porque o cenário do cinturão acabou porque, cara, antes estava difícil porque era o Makhachev. E quanto o Makhachev, o Charles pareceu que não teve muita oportunidade. Aí o Makhachev sai e vem o Topuria. Ah, vamos lá. Caraca, meu irmão. O Charles toma aquele nocaute que a gente não vê ele tomando. E, pô, sei lá, eu acho que foi tudo uma confluência ali, tudo se encaixou e mostrou que o Charles, irmão, tá mais vivo do que nunca. Tem o BMF agora no começo do ano, se ganhar, filho, a porta pro Volta cinturão pro pode estar jogo. aberta. Eu acho que, assim como você falou da reabilitação do Diego Lopes, eu acho que o UFC Rio também caminha de mão dada com a reabilitação do Charles, né, Luiz? É, canetou agora, realmente. E ainda mais com a conjuntura do peso leve, Topuria não se sabe. Inclusive, essa semana, né? Essa semana, o Sony, semana passada, no caso, o Sony falou que o Topuria tem que tirar o cinturão do Topuria, porque ele não, um campeão falar que vai voltar. Concordo. É claro, no momento que ele fala que ele não tem tempo para voltar, tempo determinado, o UFC tem que chegar. O seu tempo determinado é o quê? É até o meio do ano? É até novembro? Se for até novembro, a gente segura. Passou disso, você vai voltar em 27? Então, beleza, você volta, mas disputando o cinturão com o novo campeão linear. Ponto. Entendeu? Porque senão trava a categoria. Eu confesso que eu tô sendo muito pro Gates ser campeão, apesar que tá com uma cara. Eu acho, assim, que o Pimblet ele vai chocar o mundo, ele vai ganhar do Topuria. Eu acho que tá escrito Olha isso. aí, cara. Bizarramente, Sério? eu acho. Não, Eu hoje acho tu já lançou bizarramente. duas. Diego Lopes, É. vamos anotar aí. Printa. Eu Diego acho Lopes que e Pimblet. bizarramente isso tá escrito do cara que ninguém acredita, ele vai ser campeão em cima do Topuria. Mas vou torcer muito pro Gate, né? Como o Pimblet gosta de tomar soco, o Gate ia acertar antes ele cair. Mas isso é papo pra outra história, porque se o Pimblet ganhar, eu também tenho medo dele sentar um pouco em cima do cinturão interino, querer escolher lutas. Isso pode travar um pouco a categoria. Eu acho que se o Gate ganhar, ele não é muito de travar, não. E ele já tá no fim de carreira, então ele vai querer lutar com os caras que vão botar disponíveis. Então, falando dessa categoria, ela tá estranha. Se o Charles chega, vence o Holloway e vira campeão BMF, que vai aumentar ainda mais o legado do Charles, que já é um grande legado. Charles é um cara que eu não tenho dúvidas que estará no Hall da Fama do UFC. Múltiplo recordista. Entendeu? É lenda do MMA brasileiro, lenda do MMA mundial. Mas isso é mais um plus, né? Mais um negocinho ali na estante gloriosa de Charles Oliveira. Se ele ganha esse cinturão, amigo, ele tá... Aqui, ó, sou o próximo da fila para disputar o linear, se não tiver Topuria. E Topuria pode sair dessa equação, gente. O Topuria pode sair dessa equação por ficar fora por um tempo, ou se voltar, ganha do Pimblet, ganha do Gates, sei lá, quem for campeão interino, e pega o Makhachev, vira triplo campeão, ele vai se aposentar. Vocês não tenham dúvida disso. Então o Charles tem que ficar nessa órbita aí. E eu acho que essa reabilitação do Charles foi muito importante para a questão que eu falei do meu presidente da autoestima. Porque o Charles Ben, hoje, no cenário que nós temos de MMA, o Charles Ben e o Poatan Ben, a nossa comunidade brasileira de MMA tá lá em cima, porque são nossos dois principais personagens. Sim. Então, assim, a gente sabe que tem uma safra vindo aí, Carlos Prates, tem o próprio Caio Borralho, Jean Silva, o Diego Lopes, né? A gente tem muitos lutadores promissores que vão chegar, mas a gente tem que ter a nossa linha de frente segurando. Porque também não dá pra gente ficar sem cinturão ali, Sim. Porque aí vem aquele negócio de desinteresse. E a Arena,
assim, foi um dos momentos mais emocionantes que todos os UFCs que eu já fui, eu nunca senti energia quando o Charles entrou. E, tipo, Cara. eu não sou crente. E ele cantei o louvor junto com ele. A arena estava cantando louvor. Pra quem fechava o olho, achava que tava no show gospel. É mesmo. Todo mundo cantando a música do Charles. E foi uma atmosfera indescritível. Acho que a única atmosfera parecida foi o nocaute do Minotauro no UFC Rio. Primeiro UFC Rio, UFC 134 contra o Brendan Schaub. Eu acho que é a única coisa que chega perto. Essa ebulição, Talvez, né? talvez o Minotauro tenha sido maior, porque assim, era o Minotauro, era o primeiro UFC, e o Minotauro é tão grande quanto o Charles, e todo mundo achava que ele ia perder, o Minotauro vinha de lesão, e o Charles, assim, as pessoas estavam contando com a vitória dele porque era o Ganrô, mas tinham medo, porque é o que o Tasso falou, ele nunca tinha sido nocauteado. Como é que vai voltar o Charles? E o Charles ganhou lá, Charles Oliveira, finalizando. Depois teve um momento muito foda, que foi ele abraçando o Demian Maia. Demian chorou depois na transmissão, que é tipo o legado, né? A gente até fez no nosso episódio, você falou legado, né? Então, assim, esse é um dos momentos ápices pra mim esse ano de emoção. Da reabilitação do Charles, o Demian, não só em cenário de cinturão, de estar competitivo, do Charles ter a fome de luta, a fome de... Ele tem sede de quem quer ser campeão, né? Aquela parada, porque... Fizeram todo um movimento diferente do que o Charles vinha fazendo até na época de campeão. Trouxeram o Charles para São Paulo, para a capital, botaram ele do lado da shootbox. Demian Maia visitou ele ali, passou posições. Tipo assim. Participou do camp, né? Não é assim. O Demian Maia não vai ensinar o Charles jiu-jitsu, mas, meu irmão, toda a experiência, toda a calma do Demian, toda a presença, tudo é o samurai, irmão. É o samurai. Por exemplo, a gente pode pegar aí o Alex Poitin. Dispensa comentários de trocação. Mas eu duvido que se tiver uma oportunidade, até porque eles têm o mesmo empresário, do Anderson Silva participar de um camp do Poitin, o Poitin vai dizer não? Ele não vai ensinar o Poitin a trocar, mas ele vai passar alguma coisa que o Poitin vai absorver, que o Poitin são estilos diferentes. É a mesma coisa o Demian. Total. Charles não precisa de nada de jiu-jitsu, mas isso aqui, ajuda no encaixe do jogo. Entendeu? Então, assim, esses caras, essas lendas, ninguém pode dizer não para um cara desse no seu camp. Vai absorver sempre, né? Aí, principalmente se for o Steven Seagal. Aí você ganha de forma espetacular. E o Steven Seagal não teve parada dele com o Poitin? Ele falou... O Poitin ganhou, não foi? Mas o que ele ensinou pro Poitin? Tem um vídeo deles lá. Cara, esse malandro aí, presentes pro presentes. Steven Seagal é o maior presente. A volta de Steven Seagal é um dos maiores presentes pra comunidade do MMA, principalmente brasileiro, em 2025. Porque se o Brasil ganhou, se copamos, ele tava na cena do crime. Impressionante. Impressionante. E outro, Anderson Silva, bota agora Poitin. Esse cara é foda. Semana que vem, no último episódio do ano novo, a gente vai fazer a retrospectiva. Vou ver se eu acho pra gente botar um vídeo do Poitin com o Steven Seagal, o Poitin com aquela roupinha de Aikido e tudo. Então, assim, o homem bebeu da fonte, entendeu? Bebeu da fonte é complicado. Mas, assim, que presente. E também aqui aproveito que, assim, 2 caras que mereciam muito estar... 3, né? Porque o André já passou por essa experiência até na época do combate na Arena. Mas tem 2 caras que mereciam ter vivido essa experiência e viveram, espero que tenha sido a primeira de muitos, foi Tasso Dória, meu irmão, meu colega aqui, e o nosso querido também amigo, Leandro Mamute. Então acho que foi um evento muito importante para esses dois, porque esses 2 caras, eles estão na... Toda essa correria que a gente tem do MMA nacional, esses 2 caras participaram, eles viram muita coisa do MMA nacional. Eu até brinco, né, que é como se fosse o Tasso. Eu não tô comparando os dois, não tem como comparar o nosso GOAT do MMA marcial brasileiro. Mas o Tasso é uma versão mais jovem do Marcelo Alonso aqui no MMA nacional, porque o Tasso já foi para cada canto, para cada evento. A versão tiktokizada. Em loco, ou seja, de forma ali na produção, em switcher da vida, vocês não têm ideia. A gente fala do UFC, o Grumor, o Tasso agora, não vou dizer que ele tá vivendo o auge, porque, como diria Felipe Rett, o nosso presente é o auge. Então ele vai ter vários auges aí, ao contrário do que o Khabib fala que ninguém tem 2 auges, só se for ele, né? Mas todo mundo tem vários auges durante a vida. Então, mais que merecido, Tasso, você tá nessa, o Mamutão também, porque, pô, vocês são operários do MMA e que ano que vem temos o UFC no Brasil, seja onde for, e que vocês estejam 3. Que vem... Voltar aquela antigamente, que tinha 2 a 3 eventos por ano no Brasil, que venha que a gente vai estar lá. Mas é isso, acho que foi um grande presente o UFC Rio, não só para os cariocas, mas para todos os brasileiros. E Charles do Bronx, cara, por tudo que ele fez pra gente, por tudo que ele ainda vai fazer, ele merecia essa vitória em casa, da forma como foi. E é isso, é assim... É muito bom acompanhar esse esporte, cara. Cara, é muito bom e a sensação quando o Charles vence ali é uma bomba que explode, que, meu irmão, tá todo mundo assim...
Meio que êxtase, né? pessoas se Até abraçando, que chorando, e todo mundo meio que, porra, caraca, o que que tá acontecendo aqui? E realmente foi uma ebulição, assim, a sensação de quem esteve ali na arena, de que não teria outro lugar no planeta que a gente preferia estar diferente, tá ligado? De todo mundo que tava ali, se tivesse outra opção, não, quero estar aqui. Eu quero estar nesse momento, quero viver isso. E foi um privilégio, realmente um presente, talvez o maior, né, por juntar o Charles, por juntar também ser um card no Brasil, por juntar ser um evento que foi maneiro de acompanhar, foi bom de assistir. O preliminar o Brasil torou, no principal mamamos, mas porém botamos pra mamar no main as event. duas principais, Na as hora duas H, últimas na hora lutas, H, os nossos Davidson e ex-campeões foram Charlinho. lá. Exatamente. Os cobra da bola, quem conhece os caminhos, resolveram. Perfeito. Luiz, mais algum presente? Traga pra mim. Cara, eu vou fazer agora um presente um pouco diferente fora de Brasil. Não os dois lutadores em si, é o que eles estão fazendo a gente vivenciar em tempo real. Ilia Topuria e Islam Makhachev. O presente é que a gente estamos vendo a história sendo feita na categoria dos meio-médios e peso leve. A saída o primeiro Makhachev, esse ano ele se tornou o campeão com o maior número de defesas da história do peso leve, se isolando, e, na minha opinião, se tornando o maior peso leve de todos os tempos, sim. Eu tenho uma opinião polêmica em relação ao peso leve, que até então o maior, na minha visão, era BJ Penn. Eu acho que o Khabib nunca ultrapassou o BJ Penn, ficou perto, mas não ultrapassou. E o Makhachev passou anos-luz agora. Então, a gente vê a história de uma categoria que até esse ano o recorde de defesa eram 3, e a gente está falando de uma divisão que foi uma das primeiras a serem que o UFC surgiu. Se eu não me engano, o UFC lança primeiro peso pesado e peso leve. Mas o peso leve também... Cara, o peso leve é zicado, porque também teve anos que ficou sem campeão, né? O James Pulver sai, ou antes dele sair, com os 2 anos. Aí o BJ Penn vem e a luta do BJ Penn acho que empata. E aí fica sem campeão, alguma coisa assim. E a gente vê uma categoria que deve ter mais de 20 anos, só 3... defesas de recorde, que é BJ Penn, Ben Henderson, Frank Edgar e o próprio Khabib. E vê o Makhachev e quebra isso depois de 2 décadas, é a história sendo feita, cara. A gente não vê isso toda hora, e talvez o recorde do Makhachev vai demorar muito para ser quebrado. Sim. Alguém defendeu o cinturão 5 vezes. Com isso, a história foi continuando sendo escrita. Nós vimos o surgimento de um novo duplo campeão, que foi o Makhachev subindo aos meio-médios e conquistando o cinturão. E aí vem o Topuria, que também se torna duplo campeão ao ser o campeão do peso leve. E eu acho que esse momento de estar vendo a história ali é muito legal, porque agora pode estar um pouco corriqueiro, mas daqui a uns 5 anos, quando a gente for lembrar desse momento, a gente fala, cara, a gente viu o Topuria ser duplo campeão, a gente viu o Ilia Topuria lutar, a gente viu o Islam, eu sei que tem muita gente que não gosta do Makhachev, mas, mano, ele é craque, ele é lenda. Infelizmente, mais um dessa história, ele igualou o recorde do Anderson, e o cara tá a uma vitória de se tornar o lutador com o maior número de vitórias seguidas da história do UFC. E o cara que poderia chegar junto com ele perdeu, que foi o Merab, que também estava perto. Ou seja, o recorde do Makhachev, se ele quebrar, ele já está no recorde com o Anderson. Se ele quebrar, amigo, isso é muita história. O recorde do Anderson foi ser igualado apenas em 2025. Sim. Entendeu? E a última vitória do Anderson nesse recorde foi em 2012 contra o Chael Sonnen. Então demorou 13 anos para alguém igualar. Tá? É isso, eu acho que foi um presente a gente ver esses movimentos tanto do Topuria quanto do Makhachev na questão da história sendo feita, e esse movimento pode acabar se encontrando, que eu não duvido, eu não descarto, de um duelo entre eles, seja no meio médio, uma possível terceiro cinturão do espanhol, ou seja do Makhachev descendo, caso seja Mas aí você tem que decidir, expulso. Ou o espanhol vai perder pro Pimblet. Não, eu digo assim, que às vezes o Topuria consegue essa luta do supetão, a gente não sabe, né? A gente não sabe como é que vai ser a Casa Branca, às vezes o UFC no desespero casa essa luta. Mas eu digo assim, a gente pode ver ainda futuramente o duelo desses dois, e eu acho que essa geração merecia. Por quê? A geração, entre aspas, passada, porque ainda é um pouco a mesma geração. Sempre perde, né? Essa luta da geração sempre se perde. Era Khabib e Ferguson, e Khabib e Charles do Bronx. Eu acho que serão 2 lutas de manual da história do peso leve. Além, a gente não teve. A gente não teve Saint-Pierre e Anderson também. Que não, eu digo do peso leve. Peso leve, peso leve. Porque agora entre campeões, né? Não só campeões, porque a gente tá falando do peso leve, mas tanto o Topuria quanto o Makhachev são os pound for pounders, né? São os melhores, Sim. assim, os caras que habitam ali no top 1, top 2, tinha o John Jones, mas são os caras assim os mais brabos. E na época, e também Anderson e que era uma categoria de diferença. Anderson e John Jones também uma categoria de diferença. E sempre foram lutas que o público, caraca, tem que ter.
todo mundo, na época no Undisputed 3, todo mundo fazia John Jones e Anderson jogando, ou John Jones, o Anderson Silva e Saint-Pierre. Todo mundo fazia. Porque Eram as duas lutas, né? Eram os melhores bonecos. E, tipo assim, eram os melhores lutadores da década. E eu acho que essa geração, tanto Topuria quanto Makhachev, se posicionam mais ou menos nessa Para prateleira. esse embate que seria épico. Seria épico. E essa do Anderson com o Saint-Pierre, existiu uma história que se o Anderson tivesse ganho do Chris Weidman, essa seria a próxima luta, né? Então, assim, é história. E o que eu digo do peso leve, um Charles e Khabib, eu acho que seria gigantesco. Seria. Porque eu acho que teria luta. E o próprio Ferguson e Khabib seria interessante. Aquele Ferguson que tava cheatado, sei lá o que ele tinha naquela sequência, eu acho que ele daria no mínimo, uma luta interessante com o Khabib. Então, cara, eu acho que Topuria e Makhachev é o que o Tarso acabou de dizer. Pode ser a grande luta dessa geração agora. Porque, ou Poatan e John Jones, mas é muita novela aí, é muito difícil. É. E pelo menos o John Jones, as pessoas podem falar que não tá mais no auge. É, verdade. O Makhachev e Topuria tem 2 Tão aninhos auge. aí, pelo menos, que eu acho que o Makhachev, como é mais velho, tem um tempo menor, mas tem mais 2 aninhos aí que os dois estão top de linha. Os dois estão no auge, né? Os dois estão no Aliás, auge. uma pergunta que ainda faz parte do tema. A gente teve alguma luta de 2 lutadores assim, gigantes no auge? Talvez tenha sido Saint-Pierre e BJ Penn? Cara, eu acho que sim. A gente teve também a rivalidade do Randy Couture com o Chuck Liddell. Tito Ortiz Tito e Ortiz Chuck Liddell também. Acho que teriam sido essas, né? Porque não teve outras. Se você pegar a geração do Anderson, não teve lutadores assim do auge, porque o McGregor e o José Aldo eram da mesma categoria. Sim. Não era um campeão contra o outro, Sim. né? Eu acho que, cara, realmente foram pouquíssimas vezes na história do UFC ter esse movimento. Só que eu acho que Amanda Nunes e Chris Cyborg. Amanda Nunes e Cyborg talvez tenha sido a maior. Possivelmente. Porque a Amanda Nunes e Cyborg, de fato, foi o duelo das GOATs. A única da história do UFC. Que seria Saint-Pierre e George Saint-Pierre e Anderson Silva. O Anderson Silva e John Jones seria isso. Indiscutível. Né? Verdade. É raro, né? É raro. Então... É que é difícil, né, irmão? O vagabundo não quer também botar pra fora, não, né? A pessoa quer. mas eu acho que o UFC agora tá meio que forçando pra essas situações. Tanto que, agora é pôster. O John Jones poder de pôster, irmão. O John Jones com Aspinall, o John Jones com Poatan, dá pra ver que é um movimento que o UFC quer. Lutas, tipo o boxe tem muito disso, né? Lutas históricas, né? Que ficam no boxe. Eu acho que o UFC tá querendo seguir essa linha. E tem agora. Não falta é dinheiro. Tem lá plata. Tiene la plata, meu amigo. Vámonos. Senhores, mas no momento que, cara, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí, episódio, estamos aqui, resenha tá boa. Mais um presente que eu tenho, e a gente até mencionou. Eu acho que um grande presente que a gente recebeu esse ano, mas a gente só pode abrir ano que vem. Retorno de Amanda Nunes. Porque as categorias femininas estão em um momento delicado. Vou ter que falar pra você aqui. Estão em um momento delicado, as grandes protagonistas não estão com aquela presença. Perdão. As atuações das grandes protagonistas não estão sendo condizentes, e eu acho que isso passa muito, essa crise assim momentânea do MMA feminino, eu acho que passa muito pela queda de qualidade, que se reabilitou agora com a chegada da Kayla, mas a queda de qualidade do peso galo feminino. Que pra mim é o peso pesado das mulheres, é a categoria mais prime das mulheres. Tipo, a gente tem muitas meninas talentosas no 5'7", no 5'2", mas a categoria que chama mais atenção, porque são que tem as mulheres com a mão mais pesada e tal, é o peso galo, né? E na hora que a Amanda Nunes sai, se cria um vácuo ali que não ficou muito bem preenchido, tá ligado? Porque a gente tinha uma Juliana Penha que se tornou campeã novamente, que já tinha perdido pra Amanda. Então, aos olhos do público, não era necessariamente uma campeã legítima. Antes disso, Raquel Pennington. Entendeu? Que também é outra que tinha perdido pra Amanda. Outra que também tinha. Momento da categoria tinha tomado pau da Amanda, tá ligado? Mas olha a sequência de campeões que você citou agora, cara. Pô, Raquel Pennington, Juliana Penha, aí vem a Kayla. Melhora. Que se torna mas ao mesmo tempo, vamos combinar, não é o mesmo nível de highlights que a Amanda trazia quando era campeã. E a gente envelhecida, né? A Kayla já tá pra passando um veneno pra bater o peso. A gente não sabe quantos anos a gente ainda tem da Kayla. Então a Kayla resolveu o problema, mas a Kayla resolveu o problema até meio do ano que vem. 57 quilos. Valentina Shevchenko. Finalmente acabou com aquele problema que era o Alexa Grasso na vida dela. Aquele encosto que era o Alexa Grasso. Vamos. Vence a Zeng. Vence a francesa. A francesa. Matou a renovação na categoria. Matou a renovação. Matou a super luta que era pra ser super. Foi nada de super. Foi... Ela botou no bolso de uma forma super pragmática, que eu entendo que assim, mostra a genialidade dela, mas não angariou pontos para o MMA feminino ali, né? A grande luta do MMA feminino desse ano foi uma merda. Então isso é ruim. Isso é ruim.
E nos 52 quilos, a Zhang, que era uma máquina dominante, poderosíssima, subiu pra desafiar. Se criou o vácuo, foi interessante que teve... Eu acho que é aí que eu acho que é legal da gente observar, porque pelo menos a Mackenzie Dern é o caso daqueles grandes prospectos, principalmente falando de jiu-jitsu, que vai para MMA e ela teve sucesso. Demorou, teve altos e baixos, mas Demorou, é campeã pô. mundial. Né? Sim. A quantidade de faixa preta, de campeão brabo e do jiu-jitsu tá fazendo transição não tá indo bem. Ela foi a única, né? No UFC. Recentemente, Hã? inclusive. É porque o BJ Penn ele foi campeão mundial. Não, de brasileiro. Porque o Royce Gracie, acho que ele nunca foi. Naquela época ele não. Cara, o Charles não é mundial, acho que ele é pan-americano. Tem que ver. Não, tem não, que ver. mas assim, eu tô falando de atletas que eram do. Porque o Charles não era do jiu-jitsu Ah, sim, sim. e veio. Não, mas ele esperou. A Mackenzie era muito do jiu-jitsu e ela Sim. fez a migração. Mas Ele o falou Charles, assim, ele quis competir no jiu-jitsu um período antes de ir Sim. pro MMA. Quando ele entra no Que MMA, assim- ele já é graduado e brabo no jiu-jitsu, pelo menos. que a Mackenzie tá na prateleira de Bia Mesquita. Não tô falando Sim. de história no jiu-jitsu, não. Tipo, Sim. Bochecha, Sim. Rodolfo Vieira, que fizeram a transição. Ela, de fato, foi a única que chegou junto, né? É. Se parar pra Não, e pensar entre os O pessoal brasileiros. critica, campeão mundial. Mas ela fez o quê? Ela tá com um parrilho já, ó. Não, correndo atrás. Melhorou muito, Assim, e uma coisa até que eu falei já que a gente tá nesse tema, eu falei na resenha pós-luta do Bochecha, né? Bochecha, né? Brother, quem já conquistou tanto, quem já tem tanto no bolso, de botar a cara, de se esforçar, de passar o constrangimento às vezes, de não saber uma técnica, de ter que aprender, de errar, de cair de bunda. Meu irmão, só de você se propor a fazer isso depois que você já é tão foda em uma outra área, meu irmão, isso mostra uma humildade, mostra uma clareza do que quer impressionante. Então a gente tem que louvar. Eu acho que a Mackenzie Dern, dentro desse mau momento que eu falo do MMA feminino, é um ponto interessante da gente E a observar. categoria se criou, né? Porque ela, pelo menos nesse retrato seu, o peso palha agora tem várias opções. Sim. Que a Mackenzie tem lutadoras pra fazer revanche Tem a e tem Zhang gente voltando? chegando. Provavelmente, apesar que a Zing disse que deve ficar no peso mosca. Será? Só que o peso mosca, ele tá meio travado. Peso É. galo, gente, peso galo tem poucas lutas até da categoria em si. Exato. A Norma do Monco tá ali em cima, ela só lutou uma vez esse ano. Exatamente. Então, assim, é o que você tá falando. E a Kayla tá agora. Se a Amanda ganhar, eu também acho que a categoria não vai rodar tanto, não. Eu também não acho que a Amanda vai sair igual antigamente, lutando com todo mundo. Então, peso galo vive um momento um Pra pouquinho... Amanda. Foi maravilhoso a Amanda voltar. Pra Amanda é Kayla, vence, Shevchenko. Ela vence a Kayla, não é isso? Vence a Não, Kayla. isso que eu ia falar. Trilogia. Eu tenho certeza que a luta da Natália... Natália... Ih, esqueci o sobrenome dela. A do Natália peso mosca. Silva. A Natália Silva. Eu ia falar Natália Rodrigues. Ó. A Natália Silva lutando contra a Rose, eu acho que isso indica um movimento que a Valentina falou, olha, eu aceitei a Zeng subindo, fiz a luta dela, tal, recuperei meu cinturão, já defendi ele 2 vezes depois que eu recuperei, eu quero lutar com a vencedora de Amanda e Kayla. Eu tenho quase certeza que é isso. Porque se não tinha anunciado Valentina e Natália, foi um negócio muito aleatório, a Natália tá com a Rose ainda, Sim. sabe? Eu acho que a Valentina tá de olho, independente de qual... Eu acho que ela vai até torcer pra Kayla, porque acho que a Kayla vai ter que cortar mais um peso, e a Valentina não é tão fácil ser quedada, então acho que é uma luta melhor. Sim. A Amanda é maior que ela? Só que, pô, acho que a Valentina se garante em pé com a Kayla. Já a Amanda, ela já conhece esse caminho ali, sabe que é mais complicado pra ela. O que pode ajudar é o fator, entre aspas, idade, porque também a Valentina é novinha. Só que a Amanda não tá na... Pode estar treinando, mas não tá competindo, né? Tem uma Sim. diferença entre você ficar treinando e competindo. Eu acho que isso aí que você falou, eu ia falar também. Eu acho que a Valentina tá esperando a vencedora. E seria legal, porque você cria mais um... Mas é muito ruim pra categoria. Que você trava o cinturão de novo. Porque vai que a Valentina vence. Se for a Valentina e a Amanda. Se ela vencer a Amanda, vai ter uma quarta luta, porque tá 2-0 a Amanda, vai virar 2-1. Sim. Vai ficar 2-1? Você acha que vai terminar 2-1? É. Eu acho que o UFC vai sugar o máximo que ele puder da Amanda Nunes agora. Vai. Porque é o grande nome que tem ainda. Se a Kayla vencer, muda um patamar dela no UFC, né? E ainda ganha uma revanche imediata, porque eu acho que faria sentido. Só que eu acho que o peso galo tá travado. Sim. Se a Kayla vencer, tem revanche imediata. Se a Amanda ganhar, pode ser uma Valentina. Eu acho que a próxima campeã dessa categoria, ela nem está no UFC ainda. Ela tá pra fechar com o UFC, que é a Larissa Pacheco. Olha aí. Tá, Eu acho que se a Larissa Pacheco fechar com o UFC e o atual plantel do peso galo, tirando a Amanda, E eu acho que ela bater ganha o todas. peso bem. Eu acho que ela ganha todas, inclusive a Kayla. Porra. Entendeu? Eu acho que a Larissa vence a Norma. Cara, Eu acho que a Larissa... jornada da heroína seria essa da Larissa, que lutou no UFC foi com campeã 20 anos de idade, sei lá. Magrinha, né? Novinha, Magrinha. rodou o mundo. Jungle Fight, lutou com a Irene Aldana no Jungle Fight. Tirou a invencibilidade da Kayla.
E olha quem E voltou. numa luta tática. E olha quem voltou. Olha aí. Vamos ver como vai ser, porque assim, ela tava lutando de peso leve, né? É. Aí depois, no ano passado, na PFL, em 2024, porque ela não lutou esse ano, eu acho. Acho que a última luta dela foi com a Cyborg em 2024. Ela lutou no peso O pena. Cyborg não foi esse ano? Não, a Cyborg foi. Ela lutou ano Foi no final passado. do ano passado. E esse ano a Cyborg agora pegou uma australiana e venceu novamente. Então, assim, a Larissa Pacheco, eu acho que, olhando, projetando o peso galo, que você tá falando da. Ela seria um grande ativo e eu acho que ela vence. Hoje, talvez os dois nomes ali que estão se destacando é a Norma Dumont e a Jaqueline Cavalcante está chegando também. Acho que já são 4 ou 5 vitórias seguidas, Sim, mas acho que a Larissa Pacheco não vai dar nem pro começo. Eu acho que a Larissa Pacheco é o grande. Se conseguir bater o peso bem, vai ser difícil, gente, porque mão pesada, muito boa no chão, aguenta a porrada. Sim. A questão é o peso. Mas o peso galo, cara, ele tá numa situação muito complicada, tá? Porque se aposentar Amanda e Kayla, aí, ok, Norma Dumont campeã, mas a Norma Dumont não tem muito highlight. Aí Aí, a Norma veio de uma cara. atuação agora apertada contra a Kathleen. Eu não sei se vão dar pra ela direto uma chance ao título agora, não. Acho que ela ainda vai ter que lutar mais uma rodada. Sem dúvida. Nesse meio tempo que se resolve a situação ali de cima, eu acho que ela ainda vai ter que lutar mais uma. Só pra você ver como está a categoria. No top 5, a quinta colocada, Guerreira, já disputou cinturão, foi campeã do Invicta, enfrentou a Cyborg e tal, mas a gente tá falando do ano do senhor 2025. A senhora Marreta, cara, ela tá no top 5. E ela já tem muito tempo de UFC, ou seja, ela já ficou na rabeira do ranking, lá no 13º, ela voltou pro top 5. Isso mostra como o peso galo, ele não só tá envelhecido, como ele tá andando em círculos. Sim. Engraçado que acaba que as categorias mais leves têm mais infusão de talento, né? Chega mais gente do que no galo. Mais um tema que eu quero trazer aqui pra você. Antes de ir próximo tema, pro próximo presente, Luiz, eu fiz o questionamento no Twitter e eu quero trazer algumas participações aqui do pessoal que Viu a falou. foto que eu postei? Que você botou a foto errada. A nossa foto, eu vou... Aliás, tá, você vai botar aí pra vocês olharem. Mas você tá com 4 braços Dora. aqui. Não vai estar aqui não, agora. Não, só 2 braços aleatórios. O Tasso vai mostrar. Cara, ele saiu com a cara de galã de cinema. Que eu já disse, a senhora Tasso Dória olhar essa foto, ela vai te largar. Ela vai querer o Tasso da foto. O queixinho de George Clooney que ele tem. Cadê o... Deixa eu ver se dá pra aparecer aqui. Só que saiu 2 braços aleatórios aí, rapaziada. Então, assim, não ligue pra esses 2 braços. Tá te tampando, entendeu? mas ó, só pra mostrar aqui. Pô, aí. Olha a cara de Tasso Dória. Dá um zoom nesse aí, abre imagem de nova guia. Olha o queixinho, ó. Fala aí, Tasso. Você não faria essa harmonização facial, não? Você não faria? Fala a verdade. Tá louco, hein? A tua cara também tá toda mexida, hein, Luiz? Tu não fala nada, olha lá. Não, mas eu tô normal. Você tá bonitão, eu tô normal, pô. Você que tá bonitão. Ó, senhora Tasso Dória, eu vou chamar ela sempre de senhora Tasso Dória, que aqui não vai revelar nome de ninguém aqui, não. Não tem nome. Ó, essa é a foto do Tasso do futuro, entendeu? Segundo nossos amigos lá do grupo do WhatsApp do Clube de Membros, o Tasso já é um galã de meia idade. Ó, você tá com moral no grupo. Pô, tá foda. Ó, participações aqui. O Fernando Cruz trouxe o presente aqui. Trouxe pra mim. O Charles no Brasil foi apoteótico, ainda mais depois da dura derrota que sofreu para o Topuria. Até o Demian Maia se emocionou com o Charles lutando no Rio. O Tomiya também, o Triunfo Kid, cacetada de brasileiro contratado no Contender Series. Tivemos um ano melhor de Contender do que o ano passado. Eu acho que pode ser sim um presente, né? Essa safra. Igualou 23, né? Igualou 23, a gente teve alguns nomes interessantes. A gente teve tantos mulheres e hombres. Teve a Carol Foro, que lutou muito, fez uma lutaça contra a Shane Dyer, foi contratada. Engraçado, as 2 lutas femininas que tiveram. As 2 meninas foram contratadas. As 4 lutadoras foram contratadas. Carol Foro veio da onde? Da selva. Da selva. Mas ela foi espírito de selva. Não, e ela é braba, tá? Ela é braba. Delano, que você falou, né? O Delano, LFA Boy, mas também lutou Django, o cara brabo. Márcio Ticotô, Mano Mito. O moleque do Galpão da Luta. Que nocauteou. O Samuel que tretou lá, o que tretou com o depois. Tretou não, gente. Não tretou não. Não seja Léo Dias aqui. Não. Ele fez um comentário no podcast. Trocaram o palpite. Trocaram o alfinetada. Eu acho que ele nem respondeu o Poitin. Ele ConnectCast lá, ele falou lá do treino do Poitin, e o Poitin a gente sabe como é que é. Tá de olho em tudo. Poitin é igual aquele olho do Senhor dos Anéis. É isso. O Sauron, né? Não sei se é Sauron. Não, o Sauron é o velho. É o olho lá. Não, o Sauron... Eu acho que é o olho. Ele tá preso lá. É o olho que tudo vê. Então ele tá de olho em tudo. Inclusive, falando o nome dele aqui, vai bater no algoritmo dele aí. Poitin, parabéns aí pelo título. Aí, mestrão, Tamo junto. Chama. Tá bem demais, hein? Valeu, campeão. Chama no chama. Tamo junto. Mas aquele negócio, que eu tava falando? Você tava falando do...
Os brasileiros contratados, você disse os nomes. Mano, muitos nomes bons, mas realmente foi uma temporada assim de chamar a atenção, de trazer uma novidade. O Depulgo, falando aqui do Poatan nocauteando o Ankalaev sem dúvida, porque essa vitória do Poatan também foi maneira, porque a primeira luta a gente ficou com aquela sensação de caralho, o Poatan lutou mal. Dava pra fazer muito mais. Mas ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação, a gente nunca tem certeza, né, irmão? É luta. Vai que realmente com o Ankalaev não ia encaixar, podia lutar 10 vezes. Teve várias lutas que você gosta muito de uma, que você sempre fala. Will Brooks e Michael Chandler. O Michael Chandler era o bicho papão do Bellator na época, batia em geral. Chega aquele Will Brooks que ninguém tem. A tartaruga na árvore, ninguém entendeu como. Foi lá, deu 2 pau no Michael Chandler, foi pro UFC, perdeu pro Alex Cowboy e foi demitido. Então, tipo assim, mas é o tal negócio. Tipo, tem luta que não encaixa. Mas aí o Nemesis, né? O Anderson Silva com o Weidman, irmão. Eu acho que podia botar pra lutar 10 vezes e acontecer 10 vezes. O octógono ia quebrar. E alguma aconteceu com você. O coitado Frank Edwards, Zé Aldo na vida dele, né? Exatamente. O jogo não encaixava de jeito podia nenhum. lutar 20 vezes. A gente tinha esse medo, mas aí o Poatan chegou lá e falou: não tem essa de não encaixar o jogo. O jogo é esse aqui. Tal! Toma! Pau! Cara, e assim, a forma como ele venceu não foi um golpe de sorte. Não. Provou que a primeira luta foi um acaso, literalmente. Ele detonou a base do Ankalaev, na hora que botou ele na base que ele queria, botou ele de 10 e falou: o quê? Vem cá, papai. Mamor. É isso. Chama. Receba. Toma. Tá o negócio. Próximo aqui. O Johnny McPedro. Chave de orelha rigorosamente toda terça-feira, exceto uma ou outra, às 6 e pouco. Brasil! Pô, inclusive, o episódio de hoje começou às 6 e pouca. Vocês sabem que começou às 6 e pouca. Exatamente 6 e pouca. Exatamente 6 e pouca. Toda terça-feira, às vezes não é terça, às vezes... Mas é sempre 6 e pouca. 95% da temporada vai ser terça. Os outros 5 é a agenda de Tarso, que é um homem que comenta muitos eventos, ele talvez seja preso no Contender. Mexeu muito esse ano na época do Contender ali, mas sempre teve. Não pulamos semanas, né? Não pulamos semanas. Isso que é fundamental também da gente falar. Gustavo Alcântara também participando, obrigado aí o John McPedro também pela moral, tá sempre com a gente aqui. Santista... Mais uma vez, de novo. É o Peixão. É o Peixaço. Na Série A do ano que vem, não quero voltar pra Sul-Americana. E confusão na Sul-Americana também. Ele, não quero voltar. Cigarro Prates nocauteando o Leon Edwards e o Gustavo Alcântara. Acho que o Carlos Prates esse ano também entregou 2 apresentados, 2 nocautaças, né? A cotovelada e o diretão. 2 highlights. Pô, mano, é difícil, porque é o teu negócio. Tecnicamente é o soco rodado, mas... porque... É que nem você fazer lista de golaço. O que é mais bonito? Um golaço de fora da área ou uma falta bem batida? São coisas diferentes, assim, tá ligado? O que você acha... Eu acho que tem uma coisa de passinho de dança, uma coisa meio bailarino da porrada, o nocaute contra o Geoff Neal, que eu acho um pouquinho mais foda, mas... Pô, ele deu um soco do Saitama no Leon Edwards, né? Porque o Leon Edwards cai... Tá ligado? Com o pé pro alto, viado. Foi um negócio meio anime, né? Esse nocaute foi muito bizarro, porque o Leonardo, como ele tá fora de si, ele trincou a boca, ele cai sorrindo. Mas ele não tá rindo, é porque ele travou, né? Então ele tava... mané. E aí, cara, assim, é um pouco bizarro, né? Como diria, não o saudoso, tá muito vivo, narrando lá no combate, eu digo saudoso em relação ao UFC, é a vinheta do Rod, né? Foi brutal, aquele brutal! Porque o nosso Andrezão craque, ele tem um bordão dele, mas esse cabia também, porque assim, cara... Eu nunca vi um lutador cair sorrindo. E assim, o Prat... eu brinquei, eu postei no Twitter. Tem aquele frame dele desacordado. Também, verdade. Porque o Prat, ele fez jus ao apelido dele. Aquele ali foi um pesadelo. E ele ainda deu confere, cara. Então, assim, demorou... Tu tá com o cigarro no chão, tu pisa pra apagar, né? Tu não vai deixar o cigarro aceso, porra. O Edwards demorou muito, muito pra acordar. E agora, falando de Carlos Prates, tá aqui um presente. Homenagem ao Gugu lá do Vai Morrer, pra mim o melhor vídeo do ano. Cigarro. Cigarro. Salve pra Bia, galera. Olhar da luta galera, também, parabéns. Também. Grande ano, muito conteúdo. Esse ano o canal bombou lá. O canal bombou, muitas participações. Ela é craque. Ela é braba. Gol do TT, falando vitória do Charles em casa e Poatan recuperando o cinturão. Falamos sobre esses presentes aqui. Romário Bebeto, né? Romário Bebeto. Atual. Né? Atualmente o Romário Bebeto do nosso MMA. Impressionante. Eu vi uma alusão, você concorda? Ele seria um Anderson Silva e José Aldo da época do auge? Sim, acho que também, sempre quando tiver uma dupla de campeões assim, a gente sempre vai tentar parear. Eu acho que sim, o curioso é que são 2 campeões que dá a sensação de que fazem parte daquela época também, né? Eu acho que são... verdade. Que nem o Pantoja também. O Pantoja também. O Charles é... O Charles é
O Charles estava assim, a gente que é hardcore... Ele era o estagiário daquela sabia galera. que era Charles do Bronx e tal. E aí ele vem naquela sequência, e aí tem a questão que a gente já falou aqui do... É que eu falo, imagina se com Fight Pass for o sucesso que foi, e vai continuar sendo na Paramount, imagina eles dois com Fight Pass e Rede Globo. Meu Deus do céu. A gente já vê o Poitin cozinhando com a Ana Maria Braga e falando com o Louro José. Chama ou não chama, Louro? Chama. A gente já vê, sabe o quê? Poitin na Dança dos Famosos. Caraca, Poitin, Charles. Poitin na... Qual dos dois? Nossa. Qual dos dois você acha que é pra Dança dos Famosos? O Charles ou o Poitin? Cara, eu acho que o Charles. É meio duro, eu né? acho que o Charles. Ele dá aquele, mas é meio durão, né? Meio robótico. E o Charles toparia, eu acho que o Charles ele competiria. Ele ia dar vida competitivo. Ele ia dar vida ali na parada. Ia ser maneiro, não ia ser de hein? sacanagem, não. Ia ser na moral. Maneiro pra caramba. Olha, presentes a milhão, muitos presentes, Luiz, inclusive o like que o pessoal tá deixando no canal aí, no YouTube, no vídeo. Solta o dedo aqui no nosso canal. Vamos tentar, especial de Natal. Pelo menos. Deixa, pelo menos 100zinho. E não só like, não só like. Comentem também. Cara. Diz aí, cara, ainda está valendo. Qual presente você acha que valeu, que foi um presente que você recebeu aqui? Comente aqui embaixo. Tem alguma bênção da sua vida que você queira dividir? Manda aí também. Sabemos, em primeiro lugar, aqui é um podcast humano, antes de mais nada. Então a gente quer saber de histórias humanas. Então deixe seu comentário. E Luiz, eu quero ouvir qual é o raciocínio da semana. Esse tem que ser bom. Esse tem que ser bom. Natalina? Natalina. Deu problema aí. Deu um problema. Tá com problema, né? Cara, eu vou falar uma frase natalina de um filme que eu acho legal, cara. Tem gente que bate muito, mas eu acho. O que você acha do filme Expresso Polar? Eu acho ok, cara. É um filme. Ou seja, o filme não é bom. É um filme. Eu não vejo há muitos anos, assim, mas é um filme. Mas a frase vai do personagem do Tom Hanks lá, né? Acho que é o condutor, o cara do trem, né? Abre aspas. Uma coisa sobre os comboios. Não importa para onde o comboio vai. O importante é seguir em frente. Fecha aspas. Essa frase não foi sobre comboios, tá? Olha aí. Mais um Chave de Orelha. Versão natalina. Mais uma terça. Aqui com o Tasso. Rapaziada que chegou no chat. Você que está nos ouvindo. Um Feliz Natal. Amanhã é véspera de Natal. Vai reunir com a família, ganhar presente. Como disse o Tasso, vai comer muito peru com 2 tender bolinha. Peru botando aí pra dentro. Com 2 tender bolinha junto pra ficar bonito. Pra botar pra dentro. Mas assim, que seja uma data maravilhosa pra você e sua família. Que vocês... Aquele momento, aquele blá blá blá, todo de Natal, mas que o amor ali seja verdadeiro. Um momento pra relaxar mesmo. O ano todo trabalhando, então aproveitem. Vou deixar aqui o Feliz Natal pro meu parceiro Tasso Dora, meu capitão. Tarsão. Vou falar sobre o projeto no terça que vem, que é o ano novo. Eu agradeço, gratidão só ao Chave de Orelha esse ano. Mas que você tenha um grande Natal com a sua família, com a sua primeira dama, né? Muito Fluminense no Natal. Mas é isso aí, pessoal. Mais um Natal para todo mundo. O primeiro Natal do Chave de Orelha de muitos, né? E muitos presentes, né? O grande presente, a verdade é essa. O grande presente para vocês do MMA no Brasil esse ano foi o Chave de Orelha. Uou! Essa é a verdade, né? Esse foi o grande presente. Palmas aí, esse foi o grande presente, né? Mas se você tá passando aqui e não conhece o canal, que já é um absurdo. Não conhecia Tasso Dora. Tá errado. Um homem aí que tá aí desde o tempo de... Ele era mais famoso que o Casimiro no Esporte Interativo. Aí depois o tempo mudou as coisas. Caraca. Mas você me fudeu aqui, né? Porque eu estagnada histórica que eu levei. Não, mas aqui, você não é estagnado histórico. O Casimiro que se transformou em algo, ele virou o Faustão da nossa geração, né? Paizinho forte. Aliás, pô, tem que conversar com ele aí, projetinho Chave de Orelha aí. Não, esse ano teve Chave de Orelha, teve Tarsola lá no... Tasso comentou muito boxe, ó. Lá, chama lá que Tasso entende de boxe, pode botar ele pra comentar taekwondo que ele dá o jeito dele. Dos nossos, entendeu? Dos nossos. Então, assim, se você não conhece o canal, se inscreve, porque, ó, semana que vem conteúdo novo, e 2026, filho, vai ter conteúdo que não falta aqui, entendeu? Mas, dito isso, Tasso, a sua dica de filme agora, literalmente Natal, amanhã. Hoje é véspera da véspera de Natal. Sim. Então qual é a sua dica de filme ou série? Filme-série? Um filme família. Pra vocês verem aí, um filme família. Eu particularmente gosto muito daquele diretor Wes Anderson, não sei se vocês gostam. Tem aquele que tem... É o que é aficionado por takes simétricos. E A Vida Marinha de Steve Zissou. Cara, é muito bom, é uma comedinha. Conheço, não. Muito bom. É A Vida Marinha de Steve Zissou. É um espetáculo de filme. Tem o Seu Jorge. O Seu Jorge faz a trilha do filme tocando só... Qual é o nome daquele rapazinho que tinha a cara pintada, cabelo vermelho pra cima?
porque... Pintaram a David cabelo Bowie, vermelho? David Bowie. Ele só canta a música do tá. David Bowie, tá? Só canta a música do David Bowie. Mas é um filmaço, cara. Um filmaço, tem Bill Murray, Owen Wilson, William Dafoe. Então, Grande elenco. grande elenco. Tem aquele humorzinho sequinho gostoso que eu gosto. É bom de ver em família, não tem cenas comprometedoras, então pode ver tranquilo, o que é bom. Então, é isso. Acho que é uma boa assistida pra vocês. E é isso, né, Lulou? Grande Não, Natal. E, claro, antes da sua frase ou palavra para essa semana, ou você fala a frase e a palavra, ou depois você passa a mensagem de Natal pros nossos queridos, nossa audiência, né? Nossa família, nossa comunidade. Cara, a frase... Se você quiser falar, fale uma frase ou uma palavra para essa grande semana de Natal. A frase e eu acho que pra semana de Natal, já que estamos falando de presentes e tudo mais, agradeça. Eu acho que agradeça. Nem sempre vai vir exatamente o que você quer, mas se tá vindo, tá bom. O que você tem já é bastante, tem gente que tem menos, na sua perspectiva pode estar ruim, mas na perspectiva da pica dos outros é foda. Na perspectiva dos outros, você pode estar na melhor. Então, agradeço. Acho que essa época, fim de ano, assim, revise, pense sobre o seu ano, pense nas suas atitudes, no que você acertou, no que você errou, mas agradeça, acho, no final das contas. E se foi bom, compartilhe, deixe o like, se inscreve no canal. Luiz, tamo junto, irmão. Até semana que vem. E a sua mensagem natalina. Isso, cara. Já Feliz Natal, vai desejar Feliz Natal. Dá um beijo nas crianças, dá um beijo na sua família, abrace quem você ama, aproveite, tire fotos, tire selfies. A gente nunca sabe quando é a última vez. Não deixe pra amanhã pra dizer que ama, né? Tá com uma briguinha, tá com uma tretinha de família, tá com uma... Resolve. Fala. Abraça, tá certo? Quero paz, quero todo mundo de boa, quero todo mundo muito bem, todo mundo resolvido, sem assuntos aí inacabados. Tá certo? É isso. Tá, família? Luiz, tamo junto, papai. Valeu, tropa. Bom chave de orelha pra todo mundo. Se pegou no meio, vê do começo. E semana que vem tamo de volta, ano novo. E é com roupinha de gala. Valeu! Retrospectiva.